Olá, pessoal! Hoje vamos falar do artigo de opinião na prática. Mas se você perdeu o vídeo em que eu falo das características e da estrutura desse gênero textual, que é uma realidade em muitos processos seletivos, acesse esse card que aqui está para que antes você assista esse vídeo para depois vir para esse, porque eu tenho certeza que o nível de compreensão será melhor. Artigo de opinião, eu expresso a minha opinião em relação a um tema atual e ao mesmo tempo polêmico, ok? Lembrando que tem artigos de opinião que ele não parte de um tema tão polêmico que divide a sociedade, tanto do Brasil quanto do mundo. Às vezes, simplesmente um assunto em que ele quer que você expresse a sua opinião. E como é um artigo de opinião, posso me posicionar em primeira pessoa do singular. E assim como essa característica, eu também tenho outras, como a questão da linguagem menos formal. No entanto, que neste texto aqui, eu começo o meu texto com a expressão volta e meia. Ora, Luana, volta e meia é uma expressão muito da oralidade. Sim, eu posso aqui, ok? Mas evidentemente que eu não posso confundir essa linguagem menos formal com uma linguagem totalmente informal, em que muitos acabam confundindo e usando de uma linguagem chula, ok? Então tomem cuidado com isso, certo? O bom senso é muito importante. Além dessa questão, eu tenho também a presença do título. O título diz muito sobre o meu texto e diz muito sobre minha opinião. Olha só, não ao aborto, não à violência, não ao crime. Eu já evidencio para o leitor que sou contra a questão da legalização do aborto aqui, ok? Ou seja, aquela legalização arbitrária, abortar por abortar. Não estou questionando aqui as três situações em que na nossa legislação já são permitidas. Fui clara? Muito importante saber que nós temos 3 ou 4 parágrafos. O primeiro para a minha introdução, o segundo para o meu desenvolvimento 1, eu vou chamar isso de desenvolvimento 1. O terceiro para o meu desenvolvimento 2 e o quarto e último para a minha conclusão. Pessoal, é importante vocês se atentarem que aqui embaixo eu assinei, mas lá no dia do vestibular nada de se identificar, tá certo? Aqui eu assinei como forma de identificar que o texto é meu, eu sou articulista desse texto. Mas no dia nem pensar. Vamos então falar da questão da introdução desde o início. Na introdução, eu vou deixar evidenciada a minha contextualização, mais a minha tese. E é na tese em que eu vou evidenciar a minha opinião, correto? Então vamos lá. Volta e meia, o tema sobre a legalização do aborto é reacendido no Brasil. E esse assunto divide opiniões. Em 2018, além de um cenário político acirrado, o país presenciou debates inflamados entre apoiadores e condenadores do aborto. Então, daqui até aqui, eu tenho uma contextualização. Aí, a partir daqui, felizmente, sob a luz da legislação, o direito à vida foi preservado. Isso aqui fica evidenciada a minha tese. Eu deixo claro para o leitor de que sou contra a legalização do aborto, o abortar por abortar. No meu desenvolvimento 1, eu preciso evidenciar a questão da discussão. O que é essa discussão? Nessa discussão, eu preciso deixar claro para o leitor a análise, que é a minha opinião, mas eu também preciso sustentar essa análise por uma fundamentação. O que seria essa fundamentação? Tudo que se diz respeito a um repertório em que eu cito alguém renomado para poder encaixar naquilo que estou dizendo, como, por exemplo, Newton, quando eu cito uma das leis dele, que é aquela ideia da ação e da reação. Quando eu cito Galileu Galilei na invenção do telescópio para poder fundamentar a ideia dos cientistas em relação que a vida começa com a união entre óvulo e espermatozoide. O que eu não grifei, pessoal, nesse parágrafo é a minha análise. Então observe o quanto a análise ela se sobrepõe. A fundamentação é a cereja do bolo.
Odiernamente, a sociedade brasileira vive uma crise moral e ética em que as mulheres saem às ruas para protestar pelo direito de abortar, tendo em vista o argumento de autonomia sobre o próprio corpo. Dessa atitude, resta-me a dúvida se a elas foi ensinado o princípio básico defendido por Newton: para toda ação há uma reação. Em outras palavras, o sexo irresponsável em muitas situações desencadeia a gravidez indesejada. Essa situação coloca milhares de mulheres diante da decretação da pena de morte de seus filhos sem que eles tenham qualquer direito à defesa. Como forma de atenuar a atitude, certos defensores do aborto alegam a ausência de vida embrionária. Enganam-se. Galileu Galilei, ao inventar o telescópio, concedeu a oportunidade a cientistas de fundamentar a tese de que a vida começa com a união entre óvulo e espermatozoide. Portanto, achar que, com a legalização, haveria diminuição dos atentados contra os embriões ou fetos é muita inocência. A verdade é a persistência desses atos, mas com uma diferença: a descriminalização do aborto. Isso é, no mínimo, risível. Gente, atente-se para essa ideia aqui, ó. Isso é, no mínimo, risível. Isso aqui enfatiza a ideia de ironia. A ironia também é uma das figuras de linguagem muito presentes dentro do artigo de opinião, além do exagero, tá, ok? O exagero vocês vão perceber muito no desenvolvimento 2, que é o próximo parágrafo para o qual eu virei. No desenvolvimento 2, eu ressalto aqui a ideia da contra-argumentação. Nessa contra-argumentação, você, leitor, precisa estar atento à seguinte situação: você precisa revelar algum aspecto que o lado oposto àquilo que você pensa defende e rebater aquilo. Os que defendem o aborto ponderam que isso evitaria a clandestinidade, fator responsável por colocar em risco a saúde das mulheres submetidas ao procedimento em locais insalubres. Olha o que eles defendem. Eles defendem assim, ó. Olha, pessoal, se tivesse a legalização, nós não teríamos clínicas clandestinas e possivelmente muitas mulheres não morreriam, ok? É um ponto de vista lá oposto ao que eu penso. Aí, diante desse argumento, eu vou bater forte em cima disso. Como? Dizendo assim, ó, e quanto ao feto? Vocês estão pensando só nas mulheres, né? E quanto aos fetos, né? Ocorre por parte dos apoiadores um lapso de conhecimento sobre o sofrimento desse ser vivo. Em clínicas clandestinas, alguns fetos, ao resistirem aos medicamentos abortivos, são retirados com vida e a lata de lixo é destino certo. Ali agonizam por horas. Fico por pensar se com a legalização nós não nos depararíamos com a concorrência entre clínicas para a realização do método por um menor preço. De verdade, não quero e não posso conceber essa situação com a normalidade que presencio em discursos cotidianos. E você, caro leitor, pretende tornar-se um indivíduo indiferente a esse ato de violência? Não dá para ser um ativista a favor do meio ambiente e ser um árduo defensor do aborto. Incoerente, eu diria. Eu quero ressaltar 2 pontos aqui. O primeiro deles, pessoal, é essa crítica exagerada. Eu faço o leitor pensar mesmo. Quando eu simplesmente falo aqui, ó, em relação à situação dos fetos. Alguns fetos, ao resistirem aos medicamentos abortivos, são retirados com vida e a lata de lixo é destino certo. Ali agonizam por hora. Isso fere quem lê. Por quê? Porque o exagero é outra figura de linguagem presente no artigo de opinião. Além dessa questão, eu quero destacar aqui, com outra cor, a questão dos questionamentos feitos ao leitor. E quanto ao feto, ó, eu até perguntei aqui, ó, e quanto ao feto, é um questionamento que eu faço ao leitor. O leitor se sente questionado o tempo inteiro. Esse questionamento aqui é um questionamento extremamente direto para o leitor. E você, caro leitor, pretende tornar-se um indivíduo indiferente a esse ato de violência? Ou seja, você instiga o leitor, você tenta persuadir o leitor a pensar como você, tá ok? Incoerente, eu diria, é outra manifestação aí, ó, de ironia, tá certo? Diante desse segundo desenvolvimento, nós vamos para a conclusão do texto. A conclusão do texto é formada por 2 partes, em que eu revelo a questão do resumo, eu faço um resumo bem rapidinho e faço uma avaliação final. Então vamos lá. Nessa avaliação, eu deixo evidenciado o que eu acho que pode melhorar,
o que as pessoas precisam repensar. Talvez essa questão da avaliação é trazer algo inédito que você não trouxe dentro do seu texto. Então, até onde vai meu resumo? Em síntese, não há como considerar a prática do aborto como arbitrariedade, sem qualquer punição para o auto. A história do meu corpo, minhas regras, torna-se legítima ao se tratar de um único indivíduo. No entanto, quando dentro do ser habita outro, a conversa ganha novo teor. Isso quer dizer que o meu resumo vai até aqui, ó, teor. Isso é o resumo. Daqui por diante, até lá o finalzinho, certo? Até lá no final do texto, isso aqui vai ser a minha avaliação. Então, lamentavelmente, habitamos em um país onde muitos acham o aborto a alternativa mais viável em vez do investimento em métodos educativos capazes de evitar previamente a concepção. Dessa vez, não podemos usar o clichê "a culpa é do governo". Constantemente, os órgãos de saúde surgem com campanhas voltadas ao esclarecimento e ao fornecimento de métodos contraceptivos. Concordo, evidentemente, que mais políticas podem ser fomentadas com o propósito da reflexão. Meus queridos, prestem bem atenção. Todo este texto que aqui está, eu vou disponibilizar para que vocês façam download, imprimam e colhem no caderno de vocês. Eu tenho certeza que isso vai orientá-los para os demais artigos de opinião. Um grande beijo e até o próximo vídeo.